objetivas e direcionadas para onde vocês querem a resposta. Qualquer citação vai ficar sem resposta. Fui clara? Vocês terão absolutamente 3 minutos. Por quê? Nós abrimos 5. 3 minutos para pergunta ou comentário. E aí vamos ter a resposta, para que vocês não fiquem sem resposta. Elas serão dadas imediatamente. Por isso a importância do direcionamento da pergunta ou comentário, ou se for só comentário, não precisa ser direcionado. Nós pedimos também a gentileza para que a gente possa dizer o nome, que vocês digam o nome. E para quem vai ser feita a pergunta, ok? O Pedro vai fazer a gentileza de anotar os nomes. Eu acho que para a gente começar, alguém se habilita? Levanta a mão. Vamos conversar por você então, e os demais vão fazer a inscrição com o Pedro, ok? Eu vou pedir a gentileza de você se aproximar ao microfone. À medida que a inscrição for feita, vamos pedir agilidade nesse processo de aproximação do microfone. Seu nome? Andréia, eu sou secretária da Juventude do PT aqui de Viçosa. Seja bem-vinda, Andréia. A quem vai ser direcionada a sua pergunta? Na verdade, eu gostaria de ler a carta que a gente entregou, nossa colaboração aqui para o debate de cultura. Rapidinho, prometo em menos de... Vou salientar, você tem 3 minutos, ok? Colaboração da Juventude do Partido dos Trabalhadores, audiência pública de cultura. Vivenciamos um grande momento para quem pensa e faz cultura na cidade de Viçosa. A identificação enquanto categoria e a reivindicação da valorização da cultura a partir da implementação de políticas públicas pode trazer avanços consideráveis ao nosso município. Um desses avanços é a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Reivindicação histórica dos movimentos de cultura implementado pelo governo Lula, o SNC prevê formas de financiamento e captação de recursos para políticas culturais, bem como a criação de conselhos municipais para debater a temática, estabelecendo um planejamento de atuação e um mapeamento de cena cultural para, a partir daí, definir prioridades de investimento de modo permanente. Sabemos que nossa cidade carece de política cultural. O que se vê atualmente são investimentos pontuais, sem a concepção de cultura como um direito social dos e das cidadãs, e que, portanto, deveria estar na agenda do poder público durante o ano todo. É o que acontece com o Carnaval, um evento tradicional que movimenta a economia dos municípios e estimula a formação de núcleos de cultura que se organizam ao longo do ano e que, apesar disso, em Viçosa, tem sido marcado pela resistência dos blocos e escolas de samba para saírem às ruas e, assim, proporcionar lazer e resgatar a cultura popular. Uma política cultural deve estabelecer intencionalidades que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. A Nico Lopes é um projeto do movimento estudantil que, além do potencial de contribuir para quebrar a barreira entre o UFV e a cidade como um todo, caracteriza-se como um evento democrático de rua que reivindica pautas políticas da juventude. Nesse sentido, deve haver maior interação entre poder público, agentes culturais e movimento estudantil. De fato, é preciso estabelecer condições para que se promova a cultura no cotidiano da cidade, nos bairros e praças, de forma acessível e popular, a partir do diálogo entre sociedade civil, organizações políticas e poder público. Defendemos a adesão do município de Viçosa ao Sistema Nacional de Cultura e as seguintes medidas: fortalecimento da Secretaria Municipal de Cultura, com investimento em estrutura física, da qual necessita, e exigência de concurso público para a composição de seu quadro técnico. Elaboração da Lei de Incentivo à Cultura, que institui um Fundo Municipal de Investimento em Política Cultural, com previsão do direcionamento de 5% dos recursos arrecadados com IPTU e ISS. Criação do Conselho Municipal de Política Cultural, composto de forma representativa por eleições diretas de seus membros. Realização da primeira Conferência de Políticas Culturais do município de Viçosa, para que se articulem as e os agentes culturais e se estabeleçam parâmetros para o fomento da cultura, arte e lazer no município. Criação do Conselho Municipal de Juventude como instrumento de fortalecimento desse segmento tão afetado pela falta de esporte, estímulo às manifestações artísticas e de espaço de lazer. Viçosa, 16 de maio de 2012, Secretaria Municipal da Juventude do PT. Andréia, isso. Obrigada pela sua participação. 3 minutos, ela foi... Bom, a pedido da vereadora Cristina Fontes, nós convidamos a todos para a audiência pública que vai acontecer em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 1º de junho, sexta-feira, às 9 horas da manhã, Comissão Especial de Enfrentamento ao Crack, que vai debater a questão, propor soluções, traçar ações, elaborar plano contra o CAC. É muito importante a participação de todos. Geraldão, você está sendo conclamado pela vereadora e presidente da comissão a nos ajudar nessa mobilização aí, casa cheia, plenário cheio, para discutir o CRAC. Eu não vou deixar, não. Um segundinho aqui, acho que a gente começa a discutir
o uso das drogas, seja ela qual for, na hora que a gente discute a cultura, né? Mas, com certeza, no que depender de mim, da cultura atividades, a gente está junto, sim. Obrigada aí pelo clamor, pela participação. Vamos lá, convidamos o Alex. Alex Sandel, seja muito bem-vindo. Primeiro que não está fazendo esse frio todo, tá? Isso aqui é só para estilizar mesmo o que eu venho representar. Eu vou usar o chapéu porque é a forma que a gente tem de estilizar, só por isso. Mas não se usa o chapéu em lugar fechado. Ficaria chato... E nem em casa legislativa, mas nós vamos permitir. Perdão, mas eu venho representando uma área que são os tropeiros. Eu sou um dos poucos que poderia reclamar do apoio da atual administração, de outras administrações, no que se diz respeito à realização de um entretenimento. Ficou muito importante o Marcelo colocar ali a diferenciação da arte, do movimento, da cultura e do entretenimento, porque o que a gente faz é entretenimento. Mas eu fiquei mais alegre em saber que quando se trata de entretenimento é uma coisa variada ao lucro. Né? E como eu estou devendo o evento que eu estou fazendo até agora, então, graças a Deus, eu faço parte da cultura e não faço isso com o intuito de angariar fundos para mim. Apesar de pagar pelo crescimento do evento, como cresce muito, a gente acaba, eu estou falando de Festa do Cavalo. Só que, na realidade, eu venho aqui hoje representando uma parte da cultura que é importante. Eu duvido que alguma pessoa que não tem um avô, não tem um bisavô, que tenha sido tropeiro, que tenha dependido aí do cavalo, do moar, para poder trazer, né, as cargas antigamente, os mascates que trabalhavam com isso. Infelizmente, eu viajo muito e indo a Itabira agora, esse final de semana, a gente viu lá o Museu do Tropeiro. E Viçosa não tem nada no tocante a esse resgate da história do tropeiro na nossa região. Nós sabemos que o próprio presidente Arthur Bernardes, que é uma figura importantíssima na política, né, representativa para Viçosa, foi um tropeiro, foi uma pessoa que dependeu do burro, dependeu da mula, do cavalo para poder chegar onde foi. O senhor João, que brilhantemente falou aqui da simplicidade, é uma pessoa que gosta muito desse meio, e vários aqui eu tenho certeza que gostam. E o animal, até pela sua exuberância, pela sua força, é utilizado hoje no Brasil inteiro para um programa de ressocialização para menores infratores, um trabalho maravilhoso realizado pelo Machador, chama Projeto Andorim. E a gente vem tentando buscar isso para Viçosa. A nossa grande dificuldade é um espaço físico para isso. Então, muito se falou aqui em um espaço para teatro, um espaço para uma apresentação de um evento cultural fechado, mas o nosso costuma ser ainda um pouco mais complicado, que a gente demanda essa estrutura para colocar animais e tal. E existe a ecoterapia hoje, que é um dos projetos mais resultantes de benefícios a pessoas com deficiência. Sobre isso, Marcelo, eu queria direcionar uma pergunta, entre aspas, onde que a gente buscaria esses recursos, né? Que infelizmente a verdade é essa. Sem recurso a gente não realiza nada. Mas aonde a gente poderia buscar? Quais são os projetos que a gente tem que apresentar? Porque projeto a gente apresenta muitos. Volto a dizer, sou muito bem atendido naqueles que eu apresento, né? Dentro da possibilidade que a administração tem para oferecer. Mas a nossa intenção é ir bem além disso, bem além do festejo, da festa, da reunião ali das pessoas que gostam. A gente quer ir somar alguma coisa com o que a gente tem. Obrigado. Obrigada, Alex. Marcelo, 3 minutos para a sua resposta. Bom, hoje eu sou uma pessoa física, jurídica, sou um indivíduo não governamental, né? Felizmente, a parte governamental eu já contribuí muito, porque quando eu aqui entrei como secretário de cultura era uma coisa má vista pela sociedade. Eu, inclusive, já tive muito preconceito na minha vida por ser artista. Hoje eu entendo até que eu criei um personagem professor, que acabei sendo um bom professor, porque eu gostava, para fugir deste preconceito. Então, hoje eu sou uma pessoa privada. O que eu faço como privado? Como privado, eu mando projeto para 100, lei federal, lei estadual, para conseguir 5, 6, 7. Tenho, de fato, um poder de articulação no Brasil inteiro. Conheço, pelo meu trabalho, pessoas famosas. Vivo no Rio de Janeiro, vivo em São Paulo, vivo no Brasil. Isso tudo facilita, né, esse tipo de questão. Mas o que eu fiz quando eu estava na prefeitura
Era isso, não tinha dinheiro. A cultura era uma coisa muito longínqua. As pessoas viravam para o meu pai e falavam assim, amigos do meu pai, eu sou da sociedade aqui, de família tradicional. Coitado do Marcelo, seu filho é artista, né? Era assim que eu era visto. Eu não ouvi isso, entendeu? Eu fui à luta. Quando foi criada a Secretaria de Cultura, era chacota geral. Eu fui andando. Fui ouvindo um, ouvindo o outro. Podia ter priorizado o teatro, que é a minha área, não priorizei. Foi teatro, dança, música, circo, leitura, tudo. O Centro Experimental foi criado e ia buscando recursos, ia falando com um, ia falando com o outro, ia falando com um, ia falando com o outro. Eu acreditava no que eu fazia. Eu acreditava nessa cidade, eu acredito no potencial. Eu larguei no dia que eu não acreditei mais. Que começaram a encher o meu saco por coisas que eu não entendia bem o que era, que devia vir do poder, sei lá, do poder que quer. O que eu quero para a minha vida? Se eu enfrentar isso, eu vou ter que virar político. Eu não quero virar político, eu sou artista. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é não é entretenimento, não acho você mesmo entretenimento, porque você tem história, você tem tropeiro, você tem cavalos. É você acreditar isso, falar com um, falar com o outro, buscar um, não ter vergonha, coisa que você não faz aqui. Então não tem receita do bolo. Tem que correr atrás, é participar, é ficar olhando como é que fala? Os editais. Quando a gente trouxe o projeto do Ministério da Cultura para cá, que o Rodrigo de Castro arranjou dinheiro em Brasília, a Virgínia e o Tunico tiveram que ficar no computador. Eu nem era secretário, eles que me pediram para fazer esse projeto. Eu falei, tá, será que eu vou fazer esse projeto? Tá, vou. Tá, articulei todo mundo para fazer o projeto. Eles ficaram no computador dia 1º de janeiro até 00:10 para poder entrar no sistema do Ministério da Cultura. Agora, também a gente tem que ver o seguinte, o Ministério da Cultura também deu o bolo aí, uma porção de gente não virar do governo. Pontos de cultura não foram pagos, inclusive o meu, que é da Humanizarte. Então, é não desistir. Entendeu? É não desistir, correr atrás, julgar para um, para outro, falar e acreditar em você, acreditar no seu trabalho. Porque ninguém dá nada para a gente não, é correr atrás mesmo o tempo todo. Obrigada, Marcela. Alex, ok? Gabriel, para o seu comentário. Seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Gabriel, eu consultor de juventude do PT, estive à frente do movimento estudantil no DCE no ano de 2011. E eu queria fazer alguns comentários, depois eu iria direcionar uma pergunta ao Tunico. Você tem ao todo 3 minutos. Certo. Sobre essa questão de cultura, nessa audiência, acho que todos conseguiram corroborar que essa questão do incentivo à política cultural em Viçosa ainda está aquém do necessário, Alguns projetos que a gente tentou fazer e conseguimos fazer no ano passado, na frente do DCE, conseguimos, mas foi muito moroso, teve muitas dificuldades, E quando a gente vem discutir política cultural, muitas vezes a gente se apega a determinados pontos, a determinados eventos, que são importantes, que deveriam fazer parte do calendário cultural, mas que eu acho que quando se for tratar de política cultural, temos que dar um olhar mais macro, e mais como essa política irá se perpetuar também no dia a dia da cidade de Viçosa. A gente vê que hoje a cidade de Viçosa ela tem uma carência muito grande para questões de interação social, Hoje a gente tem poucas praças, poucos quadros de esporte, e locais para se fazer esse tipo de confraternização, que são também culturas. Muitas vezes o que se tem é utilizado da universidade, e querendo ou não, hoje ainda a universidade existe uma barreira invisível, mas para muita gente, mas que ela é literal e que faz uma exclusão literalmente social dentro da cidade de Viçosa. Então eu acho que para a gente conseguir dar seguimento, conseguir implementar uma cultura, uma política cultural que fique no dia a dia, eu acho que é extremamente importante ser implementado 2 coisas dentro da cidade de Viçosa. Eu acho que o Tunico até já falou que já tem data marcada para Viçosa entrar nesse Sistema Nacional de Cultura. Então, entrando, que já deveria se também tirar numa data ou alguma previsão de ser implementado um Conselho Municipal de Cultura, que é importante e que pode dar capilaridade para esses projetos, para essas políticas culturais. Eu acho que outro importante conselho que já existe, mas somente no papel, na cidade de Viçosa, e que precisa ser efetivado, que precisa ser dado continuidade, é o Conselho de Juventude Municipal, que ainda precisa se organizar, precisa dar foco, porque vai ser importante também nesse processo de construção cultural. A juventude tem uma importante
uma importante participação nessa questão de cultura. Viçosa tem uma população jovem muito grande, né, uma população flutuante, né, por conta da universidade, mas uma população, né, que reside aqui, né, que não é flutuante e que tem uma carência muito grande também nessas questões culturais. Então, acho que a implementação desses dois conselhos é importante, né? Eu queria perguntar, né, então, para o Tunix se teria alguma previsão, alguma ideia da implementação desse tipo de conselho, né, e como é que está essa questão. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Secretário. Até a exigência do Sistema Nacional de Cultura que se crie. Né? A partir do momento que a gente enviar toda a documentação ao Ministério da Cultura, juntamente com o plano de trabalho de implantação do sistema, e ele for aprovado, a gente tem 12 meses para implantar isso. Lógico que nós não vamos esperar os 12 meses, nós queremos fazer isso de imediato, aquilo que eu falei no início. Espero que amanhã a gente já esteja, primeiro passo, correndo atrás do plano de trabalho de implantação, que é o mais importante, que tem que ser encaminhado agora junto com a documentação para aprovação. A partir daí, feito isso, dia 30, 29 e 30, até um convite para todos, que no dia 29 e 30, os auditores do Ministério da Cultura vão estar aqui dando uma destrinchada no sistema, explicando passo a passo o sistema, para que todos também estejam presentes. Aí sim, a gente já está aí no dia 31, já está correndo atrás da implantação desses conselhos e do fundo. Ok? Martim, é isso? O dia todo. A gente vai divulgar a programação. Seja bem-vindo. Bom, meu nome é Martin, eu sou engenheiro florestal, trabalho no CTA, mas hoje eu gostaria de contribuir aqui no debate da cultura como integrante do Grupo O Bloco de Maracatu, que a gente toca lá na universidade, mas também para trazer um elemento nessa questão que a gente percebe ali a partir do grupo, que é por estar acontecendo ali dentro da universidade, muitas vezes, não só a questão do grupo, o bloco, mas que a gente percebe em outras questões que acontecem lá quando se trata da cultura, que traz novamente aquele abismo que existe entre a universidade e a cidade, né? A gente ali no grupo é aberto, assim, tem as oficinas que todo mundo pode participar, não só estudantes, mas também pessoas da cidade, e também faço uso aqui da palavra para divulgar aqui a possibilidade da participação de todos e todas nesse espaço. Mas aí demonstrar o problema que ocorre quando a gente vê muita coisa cultural acontecendo dentro da universidade, né, apresentações e tudo mais, mas que fica sempre aquela barreira, né, das pessoas da cidade, a gente não sabe se é uma coisa histórica, né, dá para perceber que é histórico esse abismo que existe entre a universidade e a cidade, mas que na cultura, né, nessa discussão toda, a gente possa também ter esse cuidado de tentar trabalhar as forças e não ficar nós aqui discutindo, o pessoal lá, a gente possa fazer uma interlocução no sentido de fortalecer, né, em todos os sentidos, não só a gente ficar fazendo coisa lá dentro da universidade, mas que isso aqui possa permear também para a cidade, e as pessoas da cidade possam, a partir disso, também perceber que ali também é um espaço de todos, né, de estar ocupando e estar participando, e também colocar outra coisa, né, que para mim é fundamental quando eu penso em cultura, e que também poderia ser uma discussão juntamente com outra secretaria, no caso de educação, quando a gente traz assim o debate em cima da capoeira. Porque para mim a capoeira, ela é, em termos de cultura e educação, ela não só traz toda aquela carga histórica do Brasil, de como que ele se conformou, né, aquela discussão toda, mas também é um lugar que você pode estar discutindo várias coisas na educação, que seria o respeito ao mais velho, né, a coisa da musicalidade, da cultura brasileira, do respeito assim, ao grupo ali, de você estar junto, fazendo uma cantoria, fazendo uma arte ali, não é um esporte, não é uma luta, mas transcende toda essa questão cultural. E muitas vezes a gente vê aí vários grupos, né, que estão na luta já há muito tempo aqui na cidade e não tem um reconhecimento. Então, para mim, nessa minha fala, eu gostaria de trazer esses dois elementos, né? A gente, a partir da minha experiência no Grupo Popular, o Bloco de Maracatu, a gente está querendo que mais pessoas participem, integrando com a cidade. Vez ou outra, vocês devem ver o pessoal fazendo um barulho aí para as ruas. A gente faz umas caminhadas aí, tocando maracatu aqui na rua de Viçosa. Realmente somos bem recebidos, né? O pessoal a gente nunca tomou saquinho de água na cabeça, nem nada. Mas dizer que, assim, é para todos, né? A gente está lá, mas o pessoal da cidade pode estar participando.
E também a própria questão da capoeira, que eu acho que quando traz cultura, traz a coisa da educação, do respeito, do